ao DRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Prestadora 11 2063 1370. Radiooficina.com.br. Você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, tudo bom? Muito obrigada pela companhia, sejam bem-vindos, mais um Papo com Elas no ar. Hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. E lá no nosso site, na nossa página do Facebook e nas nossas outras redes sociais, você pode acompanhar um monte de conteúdo informativo sobre o diabetes, sobre os sinais e sintomas. Aproveita para rever os programas que nós já fizemos sobre o diabetes e o diabetes infantil. Estão todos lá no nosso canal do YouTube. E nós já estamos ao vivo pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. No Twitter, se você quiser nos seguir, é o @Papo com Elas. No Instagram, o nosso perfil é o @Papo com Elas Oficial. E o youtube.com/Papo com Elas Oficial, você entra, se inscreve, ativa as notificações e pode ver ou rever todo mundo que já passou por aqui desde a nossa estreia lá em janeiro deste ano. A Olivia, mais uma vez, hoje ela não pôde estar presente aqui, está se recuperando de uma dor de garganta forte. Um beijo ali, tá fazendo falta, melhoras para você, viu? Posso que tá todo mundo sentindo sua falta aqui. Aí, pronto. Bom, nosso site oficial é o papocomelas.com. Lá você também confere, além de todos os vídeos que estão lá no YouTube, que estão também no nosso site, você fica bem informado. Todos os dias tem uma série de artigos publicados, tem sobre maternidade, empreendedorismo, comportamento, relacionamento, eventos que estão acontecendo não apenas em São Paulo, mas no Brasil todo. Tá tudo lá no nosso site, o papocomelas.com. Você aproveita para se inscrever na nossa newsletter e receber todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, no seu e-mail, um resumão da semana anterior com tudo que foi destaque aqui, as entrevistas, as matérias. Aproveite também para conhecer o nosso podcast com elas, by Papo com Elas, que já está disponível no Spotify, no Spreaker, no Apple Podcasts e também logo estará no Google Podcasts, no Deezer, no I Love Heart. A gente está em todo lugar, não tem nem como fugir. Então se inscreva, assine o nosso podcast, baixe os episódios que você se interessa, todos os assuntos também. Até o momento nós temos lá 8 episódios já ao ar e toda semana a gente está subindo aos poucos, 2 ou 3 episódios por semana. Assim você pode ter o melhor conteúdo do universo feminino quando quiser. Na academia, no trânsito, é só baixar e ouvir a hora que quiser. No LinkedIn, nós também estamos lá, é o Papo com Elas. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. A expectativa de vida aumenta linearmente 3 meses por ano, em média nos países desenvolvidos. Nas nações que estão em desenvolvimento, apesar do ritmo ser menos acelerado, o homem também vive consideravelmente mais desde o século XX. Uma matéria publicada no jornal da USP revelou que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, em 2016, havia a 5ª maior população idosa do mundo. E em 2030, apenas 11 anos de hoje, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. Será que nós estamos preparados para envelhecer? É sobre a longevidade feminina que vamos tratar hoje. E eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Show, no Papo com Elas, a gerontóloga Juliane Marques. Tudo bem, Juliane? Tudo bem, Luciana. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão atual e tão importante para a sociedade. Muito bem. Eu que agradeço você ter remanejado a sua agenda para poder estar aqui comigo hoje e a gente bater esse papo, como você mesmo diz. É um assunto cada vez mais atual. Os números aqui são bem expressivos, ou seja, se em 2030
o número de idosos vai ultrapassar o total de crianças entre 0 a 14 anos, isso significa que a população está envelhecendo, né? Com certeza. Pois é, e aí a gente precisa ter mais informações sobre como envelhecer, não apenas com saúde, mas também de uma forma que nos complete, né? Que nos faça nos realizar pessoalmente, já desde a gente se preparar desde a fase adulta para chegarmos na velhice com um pouco mais de esclarecimento sobre isso. Bom, a Juliane é graduada em Gerontologia pela Universidade de São Paulo, é mestre em Gerontologia pela Universidade também de São Paulo, extensão em Gerontologia Social pela PUC e atualmente está cursando MBA Executivo em Administração. Tem sua linha de pesquisa voltada para a área de assistência domiciliar, gerontologia e cuidadores de idosos. Atua há 8 anos na gestão de cuidadores e na assistência domiciliar. É CEO da empresa Onyx Gestão do Cuidado ao Idoso. Juliana, em primeiro lugar, eu queria que você explicasse o que é a gerontologia e como ela é diferente da geriatria, porque são tantos termos, né, que quem não está envolto nesse universo não sabe qual é a diferença de um e de outro. Tá. Bom, a gerontologia, ela é o estudo do processo de envelhecimento e da velhice, né? Então, a gente estuda esses dois fatores tanto nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, hoje a gente tem gerontólogos atuando na área da saúde, gerontólogos atuando na área de gestão, atuando no terceiro setor, atuando no desenvolvimento de políticas públicas. Então, é uma especialidade, é uma área que estuda de uma forma mais ampla, né, mais integral, tudo que tem relacionado com a velhice e o envelhecimento, este processo de envelhecer. Já a geriatria, ela é uma especialidade médica, né, que vai tratar da doença dos idosos. Então, ela é mais específica para o tratamento, para a cura de doenças, né? E deixa, então, esse lado mais social e psicológico que tem e é de suma importância para a gente lidar com os idosos hoje. Então, a gerontologia, a gente pode dizer que é uma forma de humanizar a administração, os cuidados com o idoso, tudo que envolve o cuidado com o idoso, certo? É isso, então? Também, até porque antes da gerontologia, a gerontologia há 15 anos atrás ela só tinha em pós-graduação, né? Então a USP abriu o curso de graduação, a UFSCar abriu o curso de graduação, então hoje a gente tem a graduação em gerontologia. É claro que é uma necessidade da sociedade, porque o idoso ele precisa ser visto e ele precisa ser entendido em todos esses aspectos, compreendido em todos esses aspectos biopsicossociais. Quando a gente fala de geriatria, a gente entende o quê? Que todo idoso é doente e ele precisa ser tratado, então a gente precisa dessa especialidade médica. Aí vem o gerontólogo para trabalhar com o quê? Para trabalhar com prevenção, para trabalhar com promoção da saúde, para discutir o conceito de qualidade de vida, de envelhecimento ativo. Então, tudo isso se faz necessário hoje por conta do envelhecimento da população. As pessoas não se preocupavam com isso antes. Mas hoje elas estão se preocupando. Com certeza, elas estão se preocupando porque elas estão vendo que estão envelhecendo. Né? Não tem como escapar, né? Tão não certo tem. quanto o boleto, minha gente. A velhice vai chegar. Você sabe que a gente sempre fala aqui que tanto a criança quanto o idoso, eles são meio que invisíveis na sociedade. O que importa é o adulto em fase produtiva. Produtiva e reprodutiva, no caso da mulher, né? Quando atinge uma certa idade, quando vem de pequeno ou atinge uma certa idade, ele parece que as pessoas pensam que eles deixam de ter necessidades. Uhum. Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre isso, sobre o papel do idoso na sociedade, mesmo porque, como a gente comentou, nós estamos ficando mais velhos. E em 2030, nós seremos a maioria, mais do que até as crianças. Então, é preciso que haja essa modificação, que é para inserir, né? É um papel de inclusão também, né? Sim, sim. A gente tem hoje uma alteração, né, da pirâmide etária. Então, antigamente, os idosos eles estavam ali só um pouquinho lá no topo da pirâmide. Hoje a gente já tem um acréscimo, né, uma pirâmide mais gorda ali de adultos, os idosos também crescendo e quantidade pequena de crianças e adolescentes, né? Então as crianças estão nascendo menos, né? A taxa de natalidade está em 1,7.
O que é até preocupante, porque você não consegue nem repor a sociedade, né? Um casal que não consegue nem ter 2 filhos em média, então é uma questão preocupante também. Seremos um país de velhos, de idosos, né? É muito bizarro pensar isso, porque sempre me lembro quando crescia, quando estava crescendo, estava na escola e tinha as aulas de história, falava-se muito que a Europa era um país era um continente velho, que a população era mais velha e que o Brasil sempre foi uma população mais jovem. E hoje o Brasil está ficando velho. Né? Então é muito bizarro pensar nisso, né? O que aconteceu é que o Brasil ele envelheceu de uma forma muito rápida, né? Então os países, a Europa, por exemplo, ela primeiro enriqueceu, ela se preparou para se tornar um país longevo, para se tornar um país com uma grande quantidade de idosos. E o Brasil aconteceu o contrário. A gente está envelhecendo, só que a gente não se preparou ainda socialmente, economicamente, para atender esses idosos que estão chegando. Então, é preocupante, porque como que você vai atender essa população que necessita de cuidados, que necessita de assistência, é uma população mais fragilizada, que necessita de atenção, e você não tem um país preparado para isso. Então acaba sendo um desafio para a sociedade, né? É verdade. E como faz jus à fama do brasileiro, a gente está fazendo tudo às pressas, né? Tanto é que está vendo aí a novela da reforma da Previdência, justamente por isso. É isso que a gente está falando aqui, que a gente não está preparado para envelhecer. Nós, aqui no programa, aqui no Papo com Elas, a gente está falando num aspecto psicológico, social. Mas a gente sabe, a gente está vendo o que está acontecendo aí, que o Brasil também não está preparado economicamente para receber essa demanda de idosos que vai chegar. 2030 são só 11 anos, isso passa muito rápido. Eu até achei engraçado porque ontem na novela, né, que é a novela das 8. Sim, sou noveleira. Eu também. Uma das personagens, ela citou a questão do Alzheimer, e ela citou a questão do Alzheimer e deu a definição do que é o Alzheimer. E foi muito nítido que ela estava fazendo aquilo para uma orientação da sociedade. Então, muita gente não sabe o que é, e daqui a um tempo, uma grande parcela da população vai ser atingida, né, pela demência senil, pelo Alzheimer. Então, a gente já precisa ir criando essa cultura das pessoas entenderem o que é. E ela falou de uma forma muito simples. Sim. Durante o discurso, para que já fique já fique mais natural, né, eu acredito. Você sabe, uma curiosidade. Existe uma pessoa na minha família que todo mundo está desconfiando que ela é portadora de Alzheimer, só que ela não quer ir ao médico. E ontem, a hora que eu vi essa cena, eu falei assim, se ela estiver vendo, ela vai cair a ficha. Porque fiquei com a mesma impressão que você. Falei assim, nossa, tá falando. Porque assim, não dá para negar o papel social que a novela tem também. Com certeza. Né? As pessoas ainda assistem novela. Esse formato ainda tá valendo pro povo brasileiro. Então, é uma forma de atingir as massas também. E o que eu achei muito legal foi que eles focaram na questão do diagnóstico precoce, né? Porque se você tem esse diagnóstico precoce, então às vezes a família percebe um sinal, porque o idoso pode ser que ele, quando ele perceba que ele está esquecendo, ele esconda por vergonha, Sim. por medo de saber que é um Alzheimer, então ele vai escondendo essas questões. A família, por sua vez, quando ela começa a perceber, ela tem que urgentemente já procurar um neurologista, um geriatra, porque o diagnóstico precoce na questão do Alzheimer faz muita diferença no Sim. tratamento, né? A gente teve aqui um programa a respeito da doença de Parkinson e foi a mesma coisa. Então, assim, o diagnóstico precoce é importantíssimo para que o paciente tenha mais qualidade de vida e que a doença demore a se manifestar, né? Porque a gente sabe que não tem cura ainda. Né? A gente vai falar sobre isso. Bom, olha, a gente falou e já foi o primeiro bloco, acredita? Tá vendo? Olha, falei pra você que passa rápido. A gente vai para um pequeno intervalo. Manda sua pergunta, compartilha sua história com a gente aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas através de uma emissora de rádio?
Muito bem, estamos de volta, 1h24, hoje 14 de novembro, Papo com Elas. Eu estou aqui recebendo a Juliana Marques para falar sobre a longevidade feminina. E nós estávamos batendo um papo aqui sobre como o brasileiro e o Brasil em geral está precisando se preparar para receber a demanda de idosos que em 2030, como a gente falou no começo do programa, o número de idosos vai ultrapassar o número de crianças de 0 a 14 anos. Então nós precisamos ter não apenas uma estrutura econômica e política que todo mundo está acompanhando aí a novela que está sendo a reforma da Previdência, mas também precisamos nos preparar em questões de saúde pública e de políticas públicas para acolher o idoso, né, Juliane? Com certeza. Como eu falei, né, a gente não estava preparado para envelhecer. Há 30 anos atrás, a expectativa de vida, ela era de 49 anos, imagina? Exato. Né? Então, hoje a gente está com expectativa de vida de 75 anos. A mulher, ela tende a viver 7 anos a mais do que o idoso, então a expectativa de vida da mulher... Do que o homem, desculpa. Então, a expectativa de vida da mulher está em 79 anos e o do homem, 72, né? Isso por diversos fatores, a violência, né, que mata hoje muitos jovens, homens. Mata muitas mulheres também, infelizmente, né? Os casos de feminicídio são terríveis. Com certeza. Tem a questão da mulher, ela se preocupar mais com a saúde. Se cuida mais, vai ao médico mais, né? Vai ao médico mais. Então, hoje a gente tem essa expectativa de vida um pouco maior da mulher. O que acontece? A expectativa de vida, ela tende a crescer, ela está crescendo. Né? Então, como eu falei, a gente precisa de políticas públicas e estratégias que atendam essa saúde, essa população. Em que? Na saúde, na questão financeira, né? Na questão intelectual. Então, a gente precisa dar conhecimento para essa população idosa dos direitos que eles têm. Não adianta a gente ter um Estatuto do Idoso. Nossa, foi uma maior conquista, né? 2003, que foi lançado o Estatuto do Idoso, uma conquista para a sociedade, porém muita coisa que está lá não é colocada em prática. Então, de que adianta a gente ter esse documento se não é colocado em prática? E mais, os idosos, que são os principais atores desse processo, não fazem conhecimento dos direitos que eles têm. Não né? sabem. Eles não sabem. E você sabe que, assim, a gente está falando, a gente até comentou de algumas doenças, do Alzheimer, do Parkinson e tal. Só que a gente se esquece que a maior parte dos idosos não está doente. São altamente produtivos, inclusive intelectualmente. Não é? Muitos idosos, principalmente quando ficam viúvos, tal, acabam entrando num processo de depressão e eles acabam esquecendo que eles são produtivos ainda, que eles podem fazer muita coisa ainda, né? A gente tem que entender que a velhice, ela é heterogênea, né? Existe o envelhecimento, que ele é um processo, e dentro desse processo a gente tem diversos fatores que influenciaram para que fizesse com que a gente chegasse na velhice de uma forma, eu diferente de você, que vai ser diferente do outro, que vai ser diferente. Então a gente tem que respeitar isso. É óbvio que vai ter o idoso, que ele não vai querer sair de casa, ele vai querer ficar mais restrito, porque ele de repente sempre foi assim, ele sempre foi uma pessoa caseira. É o estilo dele. Então a gente não adianta agora falar, não, vamos envelhecer ativamente e todo mundo vai ter que fazer parte de grupos. E não é assim. Eu acho que a gente tem que respeitar a individualidade de cada indivíduo, de cada idoso, né? Sim, a gente tem que ter políticas públicas, programas para atender a parcela da população, mas entendendo que a velhice, ela é heterogênea. Então a gente tem que conseguir atender todas essas demandas, tanto do idoso que necessita de cuidado, que de repente está acamado, como do idoso que ele está super ativo. Isso. Eu trouxe aqui uma frase do filósofo Luiz Felipe Pondé, que é o seguinte, eu achei muito interessante, eu queria que a gente falasse sobre isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, nós, como espécie, não estamos acostumados a envelhecer. Há 1000 anos, uma menina menstruava e já era o que a gente chama de adulta. Hoje, a idade adulta chega lá pelos 35 anos. Na modernidade, você vale menos quando envelhece. E essa, sabe, Juliana, é uma questão que a gente sempre fala aqui no programa, né, daquilo do idoso
das necessidades do idoso, principalmente da mulher, a partir dos 60 anos. Qual que é a idade que a gente é considerado idoso? Então, a idade que a gente é considerado idoso é determinada pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, são 60 anos, porque tá. o Brasil é um país em desenvolvimento, então a gente considera 60 anos, né? Tá. Os países já desenvolvidos, 65. Tá. Então, a gente sempre fala, né, de como as necessidades, principalmente da mulher idosa a partir dos 60 anos, elas são ignoradas. Tanto na questão social, né, como na questão da família mesmo. Então, assim, a família esquece que ela é uma mulher, que ela tem necessidades fisiológicas, que ela tem necessidades psicológicas, que ela precisa produzir para ela estar bem. Então, assim, o que ele está falando aqui, que a gente vale menos quando a gente envelhece, eu acho que fica até muito claro por causa das novas gerações que estão vindo aqui, em que o jovem está sendo destaque. Então, tudo é jovem. A empresa agora é startup, que é jovem, ela foi desenhada para durar pouco. Não se ficam mais 30 anos numa empresa, que nem se ficava antigamente. Como que você vê isso? E essa questão que ele fala, né, da menina que menstruava e a gente chamava de adulta, hoje as meninas, por causa da alimentação, que tem muito hormônio nos alimentos, elas acabam menstruando com 10, 11 anos de idade. Não dá pra falar que uma menina dessa é adulta. Né? Então, como é que fica essa questão do idoso valer menos quando envelhece? Você, no seu dia a dia, por trabalhar com cuidados do idoso, você percebe isso mesmo? Essa marginalização do idoso? Você falou uma coisa interessante, né? Não dá pra dizer que essa menina de 10 anos é uma adulta, assim como não dá pra dizer hoje que uma pessoa de 60 anos é idosa. Pelo amor, né? Não dá. Você olha pra uma pessoa de 60 anos, ela tá no auge da vida dela, Exatamente. muitas vezes, né? Nossa, isso mudou completamente. Mudou. É como você falou, antigamente morria-se com 49. Hoje 40 são os novos 30, né? Uhum. Já começa por aí. Eu sinto sim que existe essa marginalização em relação ao idoso, um preconceito, principalmente no mercado de trabalho. Algumas estratégias, alguns programas já vêm sendo realizados para a inclusão do idoso no mercado, para a valorização dele como trabalhador, como uma pessoa que produz, né? O idoso, ele é um consumidor. Então a gente tem que entender isso também. E hoje algumas ações elas vêm sendo realizadas para que o idoso seja realmente incluído no mercado de trabalho. Existe um preconceito. Quando você vai contratar, muitas empresas ainda preferem contratar o jovem, porque é um país que, no geral, valoriza a questão da jovialidade, da juventude. E aí o idoso sofre com isso, né? Muitos idosos que se aposentam, às vezes eles perdem totalmente a perspectiva de vida, assim, eles perdem o propósito de vida. E é um horror você fazer isso com a pessoa, né? Não se sentem mais úteis, né? Pra que eu tô aqui agora? Se nem trabalhar mais eu posso, né? Exatamente, principalmente os homens, né? Sim. Sempre que a gente tem uma geração aí de homens que trabalharam a vida inteira, trabalharam externamente, né? E foram criados para ser provedores do lar, porque é uma geração que foi criada para isso. Assim como a mulher foi criada para ser a dona de casa, né? Uhum. Que é o que também que acontece quando essa dona de casa chega numa certa idade, se vê viúva, os filhos adultos, ela se vê sozinha, ela fala, e agora? O que eu vou fazer? Porque ela não sabe reconhecer quais são os seus gostos, o que ela gosta, o que ela é boa, quais são seus talentos, ela não sabe o que fazer para servir ali a comunidade dela, né? E o contrário também existe, né? Muitas viúvas, quando o parceiro falece e os filhos saem de casa, elas veem também como uma oportunidade de renascer. Né? Florescem, né? Florescem. Agora eu vou viajar, vou fazer amizades, porque outra coisa que é muito importante é essa questão da relação social, né? Sim. Para que você tenha qualidade de vida, para que você envelheça de uma forma saudável, a gente não pode descartar que as relações sociais, elas são importantes, tanto com amigos como com familiares, então a gente tem que e nós, como dentro da nossa família, a gente precisa saber valorizar o idoso e dar a importância, né, necessária. Você sabe que a gente fez um programa aqui com as meninas da Gerialt,
que elas são um grupo, né? Um grupo de profissionais da área de saúde que levam grupos de idosos para fazer atividades sociais. Então levam eles no cinema, no teatro, para ver shows, exposição, levaram num rodízio de pizza. E uma das meninas contou pra gente, foi muito bacana, ela falando que foram assistir uma peça de teatro, agora eu não me lembro qual que foi o Fantasma da Ópera, não me lembro. E uma senhorinha, já na cadeira de rodas, 70 e poucos anos, disse pra elas, olha, é a primeira vez que eu venho no teatro. Então, assim, muda a vida. Muda, assim, abre outros horizontes, assim, antes tarde do que nunca, mas abre. E é isso que acontece. Né? É exatamente isso que acontece. Então, a gente tem o idoso que se perde, fala, e agora, o que eu vou fazer? Mas também tem esse outro lado, né, da moeda, que são os idosos que aproveitam essa fase para realmente se reinventarem, né? Agora, eu vi uma frase também muito interessante no site Plenai, que é o seguinte, diz, o que é? Está em toda parte, mas ainda é invisível, possui um enorme poder de consumo, mas é ignorado pela publicidade, tem conhecimento, inteligência emocional, comprometimento e experiência, mas não é valorizado no mercado de trabalho. Estou me referindo aos jovens com 50 anos ou mais. E eles até disseram lá no site que eles falam jovens de 50 anos, porque a gente falou que a expectativa de vida é de 70, 78, 79 anos, mas hoje é muito mais fácil de se chegar aos 100 anos, né, Jô? Ah, com certeza. É a expectativa, mas a gente sabe que muita gente vai chegar, sim, aos 100 anos. Ainda mais com o avanço da tecnologia, né? Acho que os avanços da tecnologia, eles vêm ajudando muito essa questão de aumento da expectativa de vida. É uma coisa que você falou muito interessante em relação a essa frase, que é a questão do consumo, né? Como tem consumidores hoje produtos feitos para o público da terceira idade, para os 50 a mais, né? Então, assim, você tem produtos de diversas áreas para, enfim, facilitar a vida. E a gente tem que entender que eles são consumidores, né? E dar essa importância. É uma fatia de mercado. Uma fatia. E o que a gente falou aqui, em 2030 vai ser a maior fatia do mercado. Hoje já são 30 milhões de idosos, então imagina. É que assim, falar idoso de 60 anos, eu tô vendo aqui que a Gislene tá assistindo, daqui a pouco ela vai falar que ela não é idosa coisa nenhuma. Olha lá, ó, eu sou uma jovem de 50 anos, feliz ela acabou, já sabia que ela ia responder. Exatamente, Gi, é isso que a gente tá falando, que a referência aí mudou totalmente, mas enfim. A minha mãe tem 50 anos e começou a fazer faculdade, eu achei o máximo. Nossa, sério? Uhum. Que legal, é isso aí. Daqui a pouco a gente vai ter, né, universidades que vão ser especializadas em atender idosos. Idosos não, gente, idosos. 50 anos não é idoso, para com isso, eu tenho quase 50. Não posso me dizer idosa. E você sabe que outro dia eu tava até perguntando aqui para uma pessoa aqui do nosso convívio que tem 60 e poucos anos, já é avô e tudo. Eu falei, você se sente um idoso? Ele falou, de jeito nenhum. Quando eu me imagino ainda com 30, 40 anos, porque a disposição é tudo. Lógico que sim, você tem aquela impossibilidade física, né? Teu corpo não é mais o corpo de um jovem de 20 anos, né? Uhum. Mas o intelectual equivale nessa hora, né? Com certeza. Você falou também de universidade, é importante a gente falar das universidades abertas, né, para terceira idade que tem. Já existem, Já né? existem e são meios em que o idoso ele pode se socializar e aprender muita coisa. Então hoje a gente já tem essa conquista aí, tanto em São Paulo como em outros lugares. Muito bem, a gente vai para o nosso segundo comercial. Acompanhe aqui com a gente, mande sua pergunta, compartilhe a sua história. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.
Muito bem, estamos de volta, 1h46. Hoje o Papo com Elas, nós estamos falando aqui sobre a longevidade. Sobre longevidade na mulher, no homem. Estamos falando sobre o envelhecimento da população brasileira. E eu estou aqui recebendo a Juliane Marques, ela é gerontóloga e está contando um pouquinho aqui. Estamos falando aqui sobre essas questões de envelhecimento, de saúde pública, como o Brasil precisa se preparar para envelhecer, porque o Brasil ainda não está preparado, mas a gente chega lá, né? A gente sempre dá um jeito, né, Ju? Dá. Pois é. Bom, agora vamos falar sobre os aspectos físicos, né, de saúde da longevidade. Na sua experiência, você acredita que os hábitos negativos ainda são os piores inimigos de quem deseja ter uma vida longa e saudável? Hábitos negativos que a gente fala são fumo, bebida, a comida sem qualidade, dormir pouco. Como que isso influencia na longevidade? Com certeza. Na realidade, para se ter uma velhice saudável, a gente tem que ter sim os hábitos de vida saudável, né? E não é na hora que eu envelhecer, não é quando eu chegar com 60 anos, já é a partir de agora, né? Com 20, com 30, com 40, com 60, com 70, se você não teve ali... Antes não tarde teve, do que antes nunca, tarde né? do que nunca, exatamente. Porque algum ganho você vai ter, né? Então, pode ser que não seja o mesmo ganho que você teria se começasse aos 20 anos a ter Isso. os hábitos de vida saudáveis, a adotar esses hábitos de vida saudáveis, mas você vai ter um ganho, né? E quais são esses hábitos de vida? É realmente a alimentação saudável, você beber de forma moderada, não fumar, fazer atividade física. Hoje, a gente tem muita gente sedentária, né? E a atividade física ela é importantíssima para que a gente tenha uma maior longevidade. Exatamente. E assim, hoje a gente vê isso como, assim, na nossa idade, a gente trata essas coisas como prevenção, né? Porque o que acontece? Depois que você se torna idoso, muitas vezes você é obrigado a mudar a sua alimentação, mas por causa de uma doença, não é? Então, por que não cuidar disso antes, Com né? certeza. Não prestar... Gente, não é assim, nunca mais coma açúcar ou nunca mais vou comer um pedaço de pizza. Sem exagero, né? Sem chiitismo. Não sei nem se existe essa palavra. Nem chiitismo. Mas assim, é ter um bom senso, né, Ju? Não exagerar. E cigarro é cigarro, né? Cigarro faz mal pra todo mundo, inclusive pra quem tá em volta e não fuma. Exatamente. E é daí até, Luciana, puxando o gancho, que a gente observa o medo da pessoa envelhecer. Na verdade, ela não tem medo de envelhecer. Porque envelhecer é bom, né? Você pensa que se você está envelhecendo... com saúde é a melhor envelhecer coisa é bom. que tem. Ou você envelhece ou você morre. Então você quer o quê? Você quer envelhecer, correto? Agora, o medo da pessoa, o medo hoje da população é envelhecer sem saúde, é envelhecer doente. Muita gente atribui, né, a velhice à doença. E não é assim. Então a gente tem que trabalhar com prevenção, né? Tem que trabalhar com promoção de saúde para que quando a gente chegue na velhice, a gente possa desfrutar dessa fase da vida também. Exato. Né? É lógico, e como até falaram aqui, chegar aos 50, 60 anos, que não é velho, não é idoso, mas poder continuar vivendo como sempre viveu, né? Porque não adianta, como você falou, velhice não é sinônimo de doença, mas pode ser se você exagerar, se você não se cuidar, né? Porque, por exemplo, para as mulheres, como a gente fala aqui de mulher, a atividade física, depois dos 35 anos, é extremamente importante por causa de uma questão hormonal até. A mulher começa a perder densidade óssea, então fica com osteoporose, ela precisa de uma regulação hormonal, precisa fazer as visitas constantes no médico e tal. Então, se você deixa para cuidar a hora que a osteoporose já está instalada, tudo fica mais complicado, tudo fica né? mais complicado, exatamente. E é essa questão mesmo, né? A gente conseguir cuidar, conseguir tratar disso antes de que aconteça, né? Muita gente tem medo também, eu falei, de envelhecer doente, envelhecer dependente, né? Independente de cuidados. Eu não quero ficar velho porque eu não quero depender de ninguém, não quero ninguém dando comida na minha boca, não quero usar fralda. Então, assim, a pessoa tem que pensar que, na realidade, para que ela chegue nessa situação,
Depende muito dela também. Ela pode fazer com que isso não aconteça. É óbvio que em algumas situações isso a gente não consegue Controlar ou até prevenir, né? Prevenir. Mas hoje se a gente tem essa possibilidade de ter uma probabilidade maior de uma velhice saudável, por que não adotar esses hábitos de vida saudáveis, né? Na sua experiência no dia a dia lá na Onyx, o que você vê como a maior dificuldade pros pacientes lá? Eles aceitam, eles compreendem que eles estão idosos, que eles precisam de cuidados? Eles têm essa aceitação? Nenhuma. Eu penso muito nisso, sabia? Nenhuma. Estou há 8 anos, né, trabalhando em assistência domiciliar. Acho que se eu tive 3 solicitações que partiram direto do idoso, é muito. Eu consigo contar nos dedos de uma mão. Sempre a solicitação vem da família. E, além da solicitação vir da família, existe uma resistência do idoso, né? Quando, eu até pergunto, mas o idoso ele tá sabendo que vai ter o cuidador, ele tá tranquilo em relação a isso? A família, não, eu nem conversei com ele ainda, né? Então, assim, porque existe essa resistência. Muitos acham que a família deveria cuidar, né? E não entendem o porquê de terceirizar esse cuidado a outra pessoa cuidando de mim. Então, realmente, a dificuldade maior que eu encontro hoje, né, dentro da minha área de trabalho não é nem a aceitação de ser idoso, de estar nessa fase da vida, mas é a aceitação de alguém cuidando de você, dessa dependência, sabe? E principalmente quando acontece de uma forma drástica, né? Então, uma queda, o idoso que estava ativo e de repente caiu na rua, no outro dia ele precisa de cuidados, né? Para ele aceitar é muito mais difícil do que um idoso, por exemplo, que tem Alzheimer e que teve todo um processo de adoecimento, sim. Né? E ele foi aceitando e entendendo que aquilo ia acontecer, e a família, inclusive. Agora, quando a gente tem um acidente do qual, de um dia para o outro, o idoso passa a ser uma pessoa dependente, é muito difícil para que ele aceite. Aí existe até casos de idosos que ficam agressivos, com o cuidador, com a família. Então é bem complicado mesmo essa aceitação do cuidado. E eu fico imaginando, porque eu vejo isso no dia a dia, das pessoas, dessa questão que você falou, assim, de se revoltarem por não ser a família que vai cuidar. Geralmente os filhos, né? Falam assim, poxa, eu cuidei de você, por que você não vai cuidar de mim? Mas não entende que de repente é um cuidado até mais... o cuidado mais especializado é melhor. A pessoa que sabe fazer aquilo. E outra, a gente vive no mundo que a gente precisa trabalhar. Ninguém tá com a vida ganha, né? Uhum. Então, assim, é difícil para eles entenderem esse lado emocional, porque aí é mais uma questão emocional mesmo. Não, né? É muito difícil. E quando isso acontece, essa não aceitação do idoso e essa exigência, né, entre aspas, de que seja alguém da família, às vezes a própria família acaba entrando em conflito, né? Como você falou, por exemplo, de quem que vai deixar o trabalho para cuidar, né? E, na verdade, isso não está certo, né? A ideia é realmente, vamos fazer com que ele entenda que as pessoas estão trabalhando, a gente precisa dar o melhor para ele, né? Infelizmente, a gente hoje não consegue cuidar, mas existem profissionais para isso. A profissão de cuidador de idosos é uma das profissões que mais cresce hoje no país. Então, tentar aos poucos, né? Não vai ser de uma hora para outra, é claro que o idoso vai falar, não, beleza. Aceitação, né? Ok, assim. Pode vir o cuidador aí. É. Não, mas vai ser aos poucos. Já tive vários casos de que a gente... No momento inicial não conseguia nem entrar na casa porque jogavam a gente pra fora. Geralmente eu acompanho, né, o cuidador na primeira visita, e o idoso mandava a gente pra fora, não quero vocês aqui, né? Puxa vida, que triste, e depois, né? de um tempo, ele não abria a mão da cuidadora, sabe? Mas acho que é até uma questão de confiança também, né? Será que ela vai cuidar de mim? A gente ainda, né, vê... É minoria, isso quase não acontece, mas a gente ouve falar de casos em que são agredidas. A mesma coisa acontece com criança. Mas nem por isso a gente deixa de deixar os filhos com cuidadores também. Então, a mesma coisa com os pais, né? Com certeza. E, assim, você tendo uma empresa séria que trabalha com isso, não tem por que não usar esse serviço se tem a disponibilidade. Agora, Ju, eu queria ver com você a saúde mental
também é muito importante a gente cuidar da saúde mental para que tenha longevidade, que a gente consiga viver mais e com mais qualidade de vida, não é? Sim, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental, esteja sempre se atualizando. Hoje a gente tem aí a tecnologia, né, avançando de uma forma muito rápida, então a gente tem que também estar se atualizando em relação a isso. Como eu falei, as relações sociais, elas fazem muito bem para a nossa saúde mental. Então a gente tem que se preocupar com isso para também atingir a longevidade, né? O intelectual, o conhecimento, e faz parte sim de um dos fatores que contribuem para a gente ter um envelhecimento mais saudável. É isso aí, o importante é se manter ativo, manter a cabeça sempre funcionando, trocar, né, com outras pessoas, estar sempre lá com os amigos, com os familiares. É isso que é importante para a gente chegar na melhor idade, não vou falar ficar idoso, mas na melhor idade, nos sentindo melhor também, Sim, né? Hoje trabalha-se muito o conceito de intergeracionalidade, né? Que é essa troca do idoso com o jovem, né? Com a criança, que a gente tenta estimular isso em diversos ambientes, então em residenciais de idosos, centros-dias, escolas, para que exista realmente essa troca, né? Para que também a criança não cresça com esse preconceito que hoje a gente tem. Que idoso não serve para nada, Isso. né? Exatamente. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa. Passou tão rápido, a gente falou tanta coisa. Ju, queria te agradecer por ter vindo aqui, bater esse papo comigo, esclarecido tanta coisa bacana e falado também, trazendo um monte de dado, um monte de informação legal aí pra gente atingir a longevidade e viver com mais qualidade de vida. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, Luciana. Um abraço para todo mundo. Eu queria que você deixasse os contatos da Onyx, para quem quiser saber mais, os seus contatos, para quem quiser tirar alguma dúvida, de repente. Certo. Bom, o site da Onyx é www.onyxgestão.com.br. Nosso e-mail, contato@onyxgestão.com.br. Telefone 11 98430 0237 ou 11 3214 1652. A gente está nas redes sociais também, Onyx Cuidadores de Idosos, tanto no Instagram como no Facebook. É Onyx com Y? Onyx com I. Onyx com I. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a vocês que me acompanharam aqui pelo Facebook, que participaram. A Vanessa mandou um boa tarde. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada pela audiência, obrigado pela participação. Amanhã é feriado, a gente não vai estar aqui, mas segunda-feira o Papo com Elas está de volta e a gente se fala. Um beijo para vocês, bom final de semana prolongado e até segunda. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.